Fala pessoal, hoje eu vou revelar para vocês um lado do Pelé que poucos conhecem. Um hobby que ele praticava nas concentrações da seleção brasileira e do Santos e que mostra uma faceta completamente diferente do maior jogador de todos os tempos. Esse hobby explica muito sobre a personalidade do Pelé, sobre como ele se relacionava com os companheiros de time e sobre uma paixão que ele carrega até hoje. Preparados para descobrir qual era o passatempo favorito do rei longe dos gramados? Fica comigo que a revelação vai surpreender vocês. Imaginem a cena, anos 50, 60, 70. As concentrações da seleção brasileira e do Santos duravam semanas. Não existia internet, videogame, Netflix, redes sociais. Os jogadores ficavam confinados em hotéis, longe das famílias, com muito tempo livre. Mas enquanto alguns jogadores passavam o tempo jogando cartas, outros lendo revistas, o Pelé tinha uma atividade muito específica que deixava completamente absorto durante horas. Era algo que ele fazia desde muito jovem, algo que conectava com uma parte mais sensível de sua personalidade, completamente diferente da imagem do atleta máquina que muitos tinham dele. O que vocês acham que era? Vou dar algumas pistas. Primeira pista, envolvia as mãos. O Pelé usava as mesmas mãos que faziam magia com a bola para praticar esse hobby. Segunda pista, era uma atividade que conectava ele com grandes artistas da época. Jair Rodrigues, Wilson Simonal, Martinho da Vila, todos esses craques da música brasileira participavam dessa atividade com o Pelé. Terceira pista, tinha um companheiro de time específico que sempre ajudava o Pelé nessa atividade. Um cara que era expert no assunto e que sempre levava o equipamento necessário nas viagens. Quarta pista, era algo que o Pelé nunca dominou completamente, mas se praticava com paixão. Ele mesmo admite que nunca aprendeu direito, mas adorava fazer. Quinta pista, é uma atividade que combina técnica, sensibilidade e expressão artística, assim como o futebol dele. Para entender melhor esse hobby, vocês precisam imaginar como eram as concentrações antigas. Não era como hoje, onde cada jogador tem seu quarto, sua estrutura individual, seu entretenimento particular. Era tudo mais coletivo, mais familiar. Os jogadores conviviam intensamente, compartilhavam experiências, criavam laços que iam muito além do futebol. E foi nesse ambiente que o Pelé desenvolveu essa paixão. Vendo os companheiros praticarem, se interessando, pedindo para aprender, passando horas tentando dominar uma técnica que não tinha nada a ver com chutes, dribles ou cabeceadas. Era o Pelé mostrando que, além de ser um gênio do futebol, tinha sede de aprender, de se expressar de outras formas, de explorar outros talentos. E aqui vem uma parte linda da história. Os grandes nomes da música brasileira frequentavam as concentrações da seleção e do Santos. Não era algo protocolar, era amizade genuína. Jair Rodrigues, que tinha aquela voz potente e aquele carisma único. Wilson Simonal, que era um dos maiores sucessos da época. Martinho da Vila, com todo o seu samba de raiz. Esses caras iam visitar o jogador e acabavam virando professores improvisados do Pelé. Imaginem a cena. Depois dos treinos, no final da tarde, na concentração, esses mestres da música brasileira ensinando técnicas para o maior jogador do mundo. E o Pelé, com aquela humildade característica, na posição de aprendiz. Era um intercâmbio cultural incrível. O futebol e a música se encontrando, se influenciando mutuamente. Mas tinha um cara que era o grande facilitador dessa paixão do Pelé. Um companheiro de time que sempre carregava o equipamento necessário nas viagens, que sabia muito mais que Pelé sobre o assunto e que generosamente emprestava seu material para o craque praticar. Era o ponta esquerda do Santos, um jogador técnico, elegante, que tinha esse hobby como uma paixão genuína e que se tornou o grande mentor do Pelé nessa área. Sem esse companheiro, talvez o Pelé nunca tivesse desenvolvido essa habilidade, nunca tivesse descoberto essa forma alternativa de se expressar artisticamente. O que mais me fascina nessa história é como esse hobby revela aspectos da personalidade do Pelé que poucos conhecem. Mostra um cara sensível, artístico, que não se contentava apenas em ser o melhor jogador do mundo. Mostra alguém que tinha curiosidade intelectual, que queria aprender coisas novas, que admirava outros tipos de talento além do futebol. E mostra principalmente a humildade de quem, sendo o maior do mundo na sua área, ainda assim se colocava na posição de aprendiz em outras áreas. Bem, chegou a hora da revelação. Vocês querem descobrir qual era esse hobby misterioso do Pelé? Era algo que combina técnica e sensibilidade, que conecta corpo e alma, que permite expressão artística através das mãos. Algo que o Pelé praticou mesmo anos depois de pendurar as chuteiras, mesmo admitindo que nunca dominou completamente a técnica. Algo que conectou com os maiores artistas da música brasileira.
Agora vocês vão ouvir diretamente da boca do rei qual era seu passatempo favorito nas concentrações. Isso. Na concentração, nós tínhamos o Tite, que era o nosso ponto esquerdo, e meio esquerdo, o Zito, que tocava muito violão. Então, todas as excursões, eles levavam o violão. E os grandes cantores na época, né, Jair Rodrigues, o Wilson Simonal, né, o Matinho, eles passavam na concentração para visitar os jogadores e eles ficavam lá tocando. E eu pegava o violão do Zito, o violão, né, do Tite, e ficava lá, eles me ensinaram a tocar. Mas eu nunca aprendi. Quem tem feito me sofrer é o maestro Ruriá, que me bota lá para sofrer. Tá certo. Então, é meu passatempo, é como hobby. E aí nós fizemos esse CD aí que eu trouxe para você, o Ginga. Obrigado. Violão. O hobby secreto do Pelé era tocar violão. Cara, que coisa mais linda, né? O maior jogador de todos os tempos, nas horas vagas, pegava o violão do Zito e ficava lá tentando aprender com os maiores nomes da música brasileira. Imaginem a cena. Pelé, Jair Rodrigues, Wilson Simonal, Martim da Vila, todos juntos numa roda de violão na concentração da seleção. O futebol e a música se encontrando da forma mais brasileira possível. Agora que vocês sabem, faz todo sentido, não faz? O violão é o instrumento mais brasileiro que existe. É democrático, portátil, permite tanto técnica quanto improvisação. Exatamente como o futebol do Pelé. E vejam a humildade dele. Eles me ensinaram a tocar, mas eu nunca aprendi. O cara que dominava qualquer coisa relacionada ao futebol admite tranquilamente que nunca conseguiu dominar completamente o violão. Mas o importante não era a perfeição técnica. Era a paixão, era o prazer de aprender, era a conexão com os amigos, era mais uma forma de se expressar artisticamente. O violão explica muito sobre o Pelé. Assim como no futebol, ele buscava a beleza, a harmonia, a expressão artística. Não era apenas sobre ganhar jogos ou tocar notas certas. Era sobre criar algo bonito, algo que emocionasse. E assim como no futebol, ele praticava com dedicação, mesmo sabendo que nunca seria uma virtuose. O prazer estava no processo, no aprendizado, na companhia dos mestres. Essa paixão pelo violão acompanhou Pelé por toda a vida. Até décadas depois de pendurar as chuteiras, ele ainda tocava, ainda praticava, ainda tinha o violão como passatempo. E isso nos ensina algo lindo. Nunca é tarde para ter hobbies, para aprender coisas novas, para se expressar de formas diferentes. O Pelé poderia ter se contentado em ser apenas o maior jogador do mundo, mas ele quis ser mais. Descobrir que o Pelé tocava violão nas concentrações é descobrir mais uma faceta da genialidade brasileira. É ver como nossos ídolos são completos, como conseguem transitar entre diferentes formas de arte. O violão conectou o Pelé com a música, com os amigos, com uma forma mais intimista de se expressar. Foi mais um jeito que ele encontrou de ser brasileiro da forma mais autêntica possível. Se vocês gostaram dessa revelação, deixem um like e se inscrevam no canal. E me contem nos comentários, vocês esperavam que fosse violão? Que outros hobbies vocês acham que os craques do futebol praticam? Um abraço e até o próximo vídeo.